Começa agora o programa Aras e Raças. Essa semana nós vamos conhecer um criatório de quarto de milha especializado nas provas de apartação. O Aras Soledade abriu as suas portas para mostrar toda a sua genética voltada para esse esporte. Conheça agora como tudo começou no Aras Soledade, do criador Neto Pozzi. Como acontece com muitos criadores, Neto Pozzi começou a ter contato com os cavalos desde pequeno. Quando criança, o pai já criava cavalos e sempre levava o garoto para passear. Já adulto, Neto Pozzi decidiu criar cavalos também, e a raça escolhida foi o quarto de milha. Bom, eu tive contato com o cavalo desde pequeno, através do meu pai. Meu pai, a nossa origem, nós somos empresários de ônibus, nós viemos de empresa de ônibus. E desde cedo meu pai tinha já uma propriedade próxima a Uberlândia. E naquela época ele criava outra raça, ele criava manga larga. E desde cedo eu sentava na sela dele, ele me levava para passear na propriedade, na sela dele. Então, desde cedo eu já tive contato com os animais, com os cavalos. Meu pai também teve contato muito cedo, porque o avô dele era criador de cavalo de corrida e ele colocava meu pai para galopar os cavalos. Então, a nossa família teve esse contato muito cedo. Eu tenho um filho de 2 anos e ele já começou a montar comigo também, já estou repassando a tradição aí. E eu fui crescendo e me interessei cada vez mais pelos cavalos. Mas eu comecei a aprender a laçar. E aí eu escolhi, através de um amigo, uma égua quarto de milha. Foi uma égua que encaixou bem comigo, uma égua mais velha e tudo. E eu comecei a laçar com essa égua. E a partir daí iniciou a nossa criação de cavalos, quarto de milha. O empresário conta que a raça passou a fazer parte de sua vida um pouco depois. No início, o pai criava os cavalos da raça manga larga marchador. Meu pai tinha uma fazenda, ele tinha uma propriedade perto de Uberlândia. E ele tinha uma outra propriedade que era um pouco mais afastada de Uberlândia. E lá ele decidiu a criar realmente cavalos. Então ele começou criando o manga larga, que era o cavalo de que ele mais gostava e até da sua própria origem, que meu pai é paulista. Ele começou a criar o manga larga paulista. Mas ele começou naquela propriedade a comprar alguns outros animais. Ele comprou um cavalo Appaloosa, ele comprou alguns animais da raça quarto de milha e ele comprou uma égua andaluz também, para experimentar. E os manga largas, que eram bastante, eram próximos era algo próximo a 80 cavalos os manga largas. Era uma criação bastante interessante. E uma dessas éguas, ela era treinada para laço, que era uma égua quarto de milha, a Lazan chamava Daiane. E aí eu comecei a montar a égua para me experimentar. E nós tínhamos um manga larga também que laçava, mas o quarto de milha, pelo calcense, que essa informação que ele já tem no código genético dele, faz com que o quarto de milha seja um cavalo diferente para trabalhar o gado. Então, os quartos de milha nossos resolveram a sobressair em cima dos manga larga. Então, por isso, a escolha do quarto de milha. Foi então que o criador conheceu o Aras Soledade. Na época, era de propriedade de seu amigo Ulisses Carneiro e já haviam grandes animais treinados para as provas de apartação. Neto conta que assim que conheceu a modalidade, se encantou e passou a treinar a apartação. Pouco tempo depois, o Aras Soledade passaria a ser de Neto Pozzi. E o Aras Soledade nasceu em meados de 94, quando eu conheci o Ulisses Carneiro, que era o antigo proprietário. Ele era um criador da modalidade de apartação. Me convidou para mim vir ao Aras, conhecer os animais, para me montar, para ver o que era uma prova de apartação, um cavalo de apartação. Ele tinha uma égua preta, chamava Granada Badger, e é uma égua que tinha recém ganhado o Potro do Futuro da BQM, e na época era uma prova muito competida. E aí eu montei a égua e fiquei apaixonado, foi amor à primeira vista. Em meados de 95, logo depois, o Ulisses resolveu desfazer do Aras e da tropa, e nós adquirimos então o Aras Soledade e a tropa, que nasceu então dentro da nossa gestão a partir do ano de 95. A partir do momento que Neto Pozzi ganhou a sua primeira prova, a apartação se transformou no foco principal do Aras Soledade. Novos animais foram adquiridos, agora totalmente voltados para esse esporte. Começava aí a produção e o treinamento de futuros campeões da apartação. Foi muito bom. Eu comecei, nós adquirimos a Granada
E a granada, inclusive, ela veio antes da compra do Aras. Meu pai me deu esse presente, que foi a granada, e o Ulisses me convidou para ir montar uma prova em Uberaba, tá a 100 km daqui de Uberlândia, e me convidou e eu fui montar em um fim de semana a granada pela primeira vez em uma prova. E deveriam ter mais ou menos uns 12 competidores, eu finalizei em quarto. Então eu falei, ó, eu acho que eu levo jeito pro negócio. Logo depois, em meados de maio, abril, eu fui montar o Congresso Brasileiro da Raça Quarto de Milha, que é uma das maiores provas que nós temos dentro do quarto de milha hoje. E dos 36 competidores, me lembro bem o número, eu ganhei a prova como principiante. Então, para mim, foi uma emoção muito grande. E aí eu achei que eu levava jeito pro negócio, resolvi investir e continuar ainda mais na modalidade. Todo criatório tem um desafio a enfrentar, principalmente no início da criação. Para Neto Pós, esse desafio foi diferente, já que ele adquiriu um Aras com a qualidade já consolidada. Por isso, o criador decidiu manter o mesmo nome. Tá, realmente o Aras Soledade já era um Aras com um nome bastante grande. O Ulisses sempre foi uma pessoa que teve muito sucesso em tudo aquilo que ele fez e não era diferente dentro do Aras. Então nós resolvemos manter o nome Aras Soledade em função dessa tradição que o Ulisses já havia criado, de tudo aquilo que ele já havia ganho dentro das provas, dentro das pistas brasileiras. E o Ulisses era uma pessoa que estava sempre nos Estados Unidos também, aprendendo, montando, trazendo genética de lá. Então nós resolvemos manter o nome Aras Soledade, manter a tradição, mas nós entendemos que nós deveríamos aprimorar mais o Aras Soledade. E nós demos um foco muito grande em cima da genética. Nós entendemos que a melhoria da genética realmente era o ponto a ser melhorado dentro do Brasil. Começamos então a trazer garanhões, éguas, que tiveram bastante peso no cenário nacional. Assim que passou a ser o proprietário do Aras Soledade, Neto Pós sentiu a necessidade de melhorar ainda mais a sua tropa. Começou então a adquirir novos animais e também a importar quartos de milha já consagrado nos Estados Unidos. Nós adquirimos o Aras em 95 e de lá para cá nós fizemos várias modificações. Nós adquirimos naquela época mais ou menos 15 éguas e um garanhão importado. Das éguas deveriam ter mais ou menos 3 a 4 éguas importadas. As outras éguas eram nacionais. E nós viemos adquirindo égua, meu pai veio comprando animais, nós fomos aos Estados Unidos buscar alguns animais já em meados de 97, 98, começamos a trazer animais dos Estados Unidos, sempre procurando melhorar a nossa genética. A partir desse momento, o criador Neto Pós também sentiu a necessidade de melhorar e ampliar a estrutura já construída do Aras Soledade. Com esse aumento da tropa, houve também a necessidade de aumento da estrutura do Aras. Então hoje nós temos 40 baias, nós temos mais ou menos aqui 22 piquetes externos para receber as matrizes, os potros. E além disso nós temos 3 pistas, um redondel, uma pista intermediária e uma pista coberta. Essa é a estrutura do nosso Aras. Além disso, nós temos mais 2 propriedades próximas aqui do Aras, que são propriedades que nos dão o devido apoio. Nós trabalhamos aqui com transferência de embrião, então, em determinada época do ano, nós tiramos as mães de aluguel do Aras, transferimos para essas outras propriedades para dar um descanso também aqui no Aras, fazer um rotacional bastante interessante. Hoje você acompanhou o primeiro programa onde nós contamos o comecinho da história do Aras Soledade de Uberlândia, Minas Gerais. Amanhã nós vamos falar um pouco como é realizado o trabalho de doma e treinamento desses cavalos atletas. Não perca, eu te espero amanhã. Até lá!